Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live das Anas do Decorar para Vender, para você que quer faturar 5 vezes mais fazendo com a decoração. Seja você experiente ou mesmo que esteja começando do zero. Eu sou a Ana, designer de interiores. E eu sou a Ana Beatriz, corretora de imóveis. E o tema de hoje é como vender uma ideia sem ter um projeto. Gente, vou fazer isso suspense, né? Por quê? É muito corriqueiro as pessoas desenvolverem um projeto, fazerem 3D, SketchUp, enfim, ou mesmo uma planta, como dizem por aí, um projetinho simples para você simplesmente demonstrar a sua ideia para que aquele cliente compre o seu serviço. Quer dizer, você começa já trabalhando para ele sem ser remunerada por isso. Como a gente tem visto isso muito acontecer, a gente inclusive desenvolveu também estratégias, porque isso em algum momento da minha longa jornada aconteceu comigo também, né? Às vezes eu queria demonstrar alguma coisa para o cliente, ele não entendia muito bem. E para eu me fazer entender, acho que o nosso meio de comunicação acaba sendo o desenho e acabava fazendo um projeto que seja uma planta, um layout, para demonstrar as possibilidades que ele não enxergava. Só que eu não percebia que quando eu fazia isso, eu já estava trabalhando para ele, só que eu não estava sendo remunerada por isso. E daí eu fui desenvolvendo algumas técnicas, né? E procurando ferramentas que pudessem me auxiliar nessa melhor comunicação com esse cliente, tá? Sem efetivamente vender, dar a minha ideia, sem receber nada por isso. Já aconteceu também de eu ser chamada para fazer uma visita, né, inicial, uma visita técnica no local, e chegando lá, eu ser, vamos dizer, questionada, ser consultada, na verdade, por várias coisas que essa cliente, essa pessoa, gostaria de saber da minha expertise, né? Que tipo de cor, onde colocar um móvel, enfim. E aí, daí, eu fui criando ferramentas, estratégias e serviços, porque, na verdade, acaba sendo uma demanda que existe de pessoas que não conhecem tão bem o como a gente pode ajudá-las. E daí eu desenvolvi, por exemplo, desde 2007, 2005, 2007, eu fiz uma consultoria de marketing para entender um pouco o público que me chamava, né? E chegando lá, ele na verdade não queria uma proposta do meu trabalho. Ele queria, na verdade, ideias de decoração para ele melhorar o ambiente dele. Então, com tudo isso, né, a experiência vem e a gente vai procurando, vai desenvolvendo formas de se comunicar, de atender esses clientes, de criar novos serviços. Eu vou fazer um adendo aqui, tá? Como que ela chegou nesse assunto que a gente vai falar hoje? Para vocês entenderem. Que ela fez uma consultoria de marketing, que ela conseguiu identificar que tinham algumas pessoas que chamavam ela, né, na casa, enfim, etc., dizendo que queriam um projeto, mas que na realidade a pessoa não queria um projeto. A pessoa queria, na realidade, algo que fosse mais simplificado para que ela mesma conseguisse executar. Por quê? Porque às vezes não adianta você fazer um projeto super detalhado. Vou até pedir para você contar um caso de uma pessoa, de um cliente que pediu para você orçar uma execução, que a execução do projeto ficava muito acima do que ele pretendia investir. Então, assim, basicamente não adianta você fazer um mega projeto para uma pessoa que não vai ter condição financeira de executar aquilo, a não ser que no briefing vocês, o cliente opte por fazer aquilo em etapas, ou seja, cômodos e etc., que às vezes também é uma opção. Mas o que a Ana chegou à conclusão? Ela chegou à conclusão que tinha algumas pessoas que precisavam só de algumas ideias, sabe? E às vezes, eu acho legal aqui que vocês entendam isso, que a ideia é o principal
produto que vocês têm. Por quê? Vocês trabalham no mundo da imaginação. Vocês olham uma sala, a gente está aqui numa sala comercial, vocês olham uma sala comercial... Um espaço, né? Uma caixa vazia. É como um artista vê uma tela em branco. Vocês já começam a pensar o que vai ter ali. Só que o leigo, o cliente de vocês, ele não faz ideia do que pode ser ali. Então a sua ideia é o maior valor que você tem. É o seu maior ativo, é onde você deve monetizar, é onde você deve ganhar dinheiro. E muitas vezes a gente confunde a ideia com o documento dessa ideia, que é o desenho, na verdade, né? A gente chama a coleção de desenhos de um projeto, né? E aí a gente vai chamar, é um anteprojeto, é um projeto executivo, é um projeto apenas ilustrativo, né? Imagens em 3D, enfim. Esse projeto é um documento das nossas ideias, né? E é todo esse desenvolvimento, muitas vezes, nem está registrado ali. Ficou no escritório e até já foi para a lata do lixo, né? Que foram os croquis iniciais, os estudos iniciais, a pesquisa que a gente faz antes de começar um trabalho. Tudo isso já é um trabalho iniciado. Eu aprendi uma coisa, na verdade. O nosso tempo é dinheiro. Isso a gente ouve todo mundo falar, né? Tempo é dinheiro. Mas quanto mais tempo eu demoro para desenvolver um projeto, ele sai mais caro. Só que nem sempre esse cliente vai pagar por isso. E a gente muitas vezes nem contabiliza esse tempo que a gente investiu naquele determinado projeto, naquele determinado cliente, vamos dizer assim. E uma das sacadas que eu posso dizer que eu aprendi, principalmente com Decorar para Vender, que são as decorações mais simplificadas e que eu aprendi com esse público específico, que ele não queria um projeto, ele queria apenas pequenas ideias que iriam fazer mudanças muitas vezes potenciais naqueles espaços deles, né? Não eram projetos altamente sofisticados, não eram projetos de luxo, não era projeto casa-cor, entendeu? Porque essa realidade não era que eu estava vivendo naquele momento. Então esses clientes muitas vezes eram apartamentos pequenos, estavam como jovens casais que estavam iniciando, né, na vida, assim, de um modo geral. Então muitas vezes o imóvel não era próprio, eles estavam, né, economizando para comprar um imóvel, eles não queriam despender tanto, mas ao mesmo tempo todos queremos uma casa, um ninho melhor, né? E principalmente, acho que cada vez mais a gente está sendo incentivado de uma forma global, né? Não só pelo que a gente vê, pela globalização mesmo da comunicação, o que a gente recebe, programas de TV, Pinterest, quer dizer, vários aplicativos voltados para decoração, que é um tema altamente visto nas redes sociais, principalmente, né? Então, com tudo isso, foi a grande sacada eu entender que existe um público que quer ideias mais simplificadas. Ele não quer comprar da gente um projeto. Eu acho que isso é um grande passo, isso é a conscientização da gente poder identificar esse público, esse cliente, e a forma que a gente vai comunicar com ele vai ser diferente. Eu acho, Ana, a gente até fazendo uma comparação aqui, talvez, né, ajude eles a entender. Eu acho que é o público Morar Mais da mostra, né? Não sei se todo mundo tá aqui conhece, que antes chamava mostra Morar Mais por Menos, e depois eles mudaram o conceito, virou a mostra Morar Mais. Eu vi muitas pessoas falando assim, casa cor, tudo lindo, maravilhoso, mas o que daquilo eu vou conseguir realmente fazer na minha casa? Então, assim, por quê? Porque, na verdade, eu acho que a Casa Cor é muito mais para profissionais irem lá para se inspirar do que, de fato, para a maioria das pessoas, né, que vão lá com a esperança de ter uma casa parecida, mas tudo ali é com um alto valor, né? Tudo é muito caro e a grande maioria das pessoas não consegue executar aquilo.
Então eu acho que a gente está falando um público mais da mostra Morar Mais, é um público que está procurando alguma coisa real que ele vai conseguir aplicar na casa dele. É verdade. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem, nem sempre uma ideia, por ela ser mais simplificada, ela tem menos valor ou o resultado dela não é tão bom, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade criativa e a gente cada vez mais exercitando isso, vai ficando cada vez melhor de ter soluções, né, que vão se encaixar naquele perfil, naquele orçamento diferenciado. Eu sei que muitos clientes chegam até a gente, eles não têm noção do investimento que ele vai fazer naquele espaço, na casa. Ele não sabe quanto custa uma decoração. Tudo isso e voltado para o dinheiro ainda, eu acho que existe ainda um grande tabu nisso. As pessoas geralmente não querem, o cliente não quer te falar exatamente quanto que ele tem. Na verdade, nem ele sabe quanto ele pode disponibilizar. A grande verdade é essa. As pessoas, elas não têm um planejamento financeiro, uma visão geral, assim... muitas vezes não sabe. Organizada. Então, nós aprendemos, né, na faculdade, nos nossos cursos, que a gente vai receber esse briefing e a gente vai receber esse orçamento, esse budget, né, esse limite de orçamento para a gente trabalhar. E muitas vezes o próprio cliente não dá isso para a gente. Então, qual foi a grande sacada que eu aprendi com Decorar para Vender? Na verdade, eu trouxe essa minha experiência das consultorias que eu comecei a fazer para esse público que me chamava e não queria me contratar para fazer um projeto, que foi a forma que eu aprendi, né, desse tipo de serviço, principalmente, né, na faculdade e tudo mais. Depois dessa consultoria de marketing, eu comecei a oferecer o serviço de consultoria. Principalmente fui a alguns parceiros lojistas que me atendiam e me dispus a fazer esse tipo de consultoria como teste para alguns clientes que eles me indicariam que seriam clientes potenciais para mim. E daí, deu certo, eu passei a fazer uma parceria comercial de uma forma que eles pudessem, quando eles estivessem com dificuldade na venda, que na verdade era uma dificuldade de projeto, e aí interferia na aquisição daqueles itens, né? Eles me indicavam como consultora, eu recebia pela consultoria e eles fechavam a venda. Então a gente fez essa parceria e deu super certo, porque quando eu entrava, argumentava, explicava, aquilo ficava mais claro e a pessoa entendia como uma compra assertiva. Ela estava fazendo um investimento, mas aquilo ficaria muito bom na casa dela. Então, aquilo efetivava a venda. Então, isso tudo, né, através de uma consultoria, de um modelo simples de transmitir uma ideia, eu comecei a criar e estar mais ligada, mais próxima para esse público. Num outro momento, o Decorar para Vender me fez exercitar isso também. Por quê? Porque a partir do momento que o interesse desse proprietário desse imóvel, né, que quer simplesmente vender esse imóvel mais rápido ou colocar ele para alugar, para ele poder rentabilizar esse imóvel, ele não estava tão preocupado com detalhes de decoração, ele estava preocupado com o objetivo final. Isso fez com que eu desenvolvesse estratégia que levasse a ele entender minha ideia mais facilmente, e é disso que a gente vai falar agora, mais especificamente, depois de eu contar essa historinha para vocês, que tipo de ferramenta hoje eu aplico que eu consigo, né, que eu posso faturar 5 vezes mais com a decoração, de uma forma que eu não despenda tanto tempo desenvolvendo um trabalho, desenvolvendo orçamentos. Tudo isso com resultado também bom, né? O bom é o inimigo do ótimo. Eu acho que cada vez que a pessoa quer ótimo, acaba investindo demais, acaba ficando um disparate entre,
né, que poucas pessoas têm noção e que o Decorar para Vender e o marketing imobiliário agregaram na minha expertise de design de interiores, de designer, né, que é simplesmente você entender também que um imóvel, ele tem uma característica própria, ele está inserido num local e ele tem um valor de mercado que, se eu agrego aquela decoração, aquele investimento, aquilo não vai trazer benefício nenhum para aquele imóvel no momento que ele necessite de uma venda. Então, colocar uma parede revestida de ouro não vai me trazer uma benfeitoria para eu vender aquele apartamento, aquele imóvel, aquela casa mais tarde por um valor de ouro. Não, porque o que faz o valor do imóvel é a planta, é a metragem, é a localização, tudo isso que, mais do que ninguém sabe, a Bia acaba trazendo essas informações, e foi isso que a gente agregou no Decorar para Vender, que nada mais é do que a gente ser uma expert para dizer para o nosso cliente quanto ele deve investir. E aí a gente vira o jogo, porque não é ele que vai mais dizer pra gente que ele quer investir X. A gente vai dizer para ele, embasada, né, em argumentos de mercado imobiliário, que ele deve investir ali para ficar um padrão do próprio imóvel, né, ficar dentro das condições ideais para uma futura venda. Basicamente, eu acho que o que você está dizendo é a decoração inteligente, porque você não vai investir demais de forma que aquilo não vá fazer sentido numa hora que a pessoa precise vender o imóvel, que ela esteja fazendo um upgrade ou que ela esteja indo para um apartamento menor. Então isso é legal, vocês até irem se apropriando desses termos, que isso ajuda no momento do convencimento com o cliente. Não adianta a gente querer vender ideias, né? Mirabolantes, casa-cor, num imóvel que não permite. Não só o cliente não estar disposto, não é só isso. Eu acho que o imóvel, ele fala por si só, e a gente tem que saber entender o que o imóvel pede pra gente também. Então a gente passa a ser expert nessa situação, e o cliente percebe que nós estamos falando com segurança, e isso também vai permitir com que ele fique mais seguro, inclusive em fazer esse investimento. Exatamente. E a ferramenta é suspense, mood board. Quem já ouviu falar em mood board? Na verdade, eu vou fazer até uma analogia, assim. No cinema, quando, né, alguém tem uma ideia de um filme, eles projetam, eles fazem um storyboard, né, que é um sketch mostrando aquela história, o desenvolvimento da história de uma forma sintetizada. Porque imagina você produzir um filme, qual o investimento que você faz? É tanta gente envolvida, é muita coisa, é cenário, é gente do operacional, são os atores, é muita gente envolvida. Então a gente tem que pensar também que a decoração é um pouco assim, é muita gente envolvida para desenvolver aquela ideia. E também não adianta você ter um projeto lindo, super detalhado, se você não vai executar aquilo. Então vamos falar do mood board, que foi uma sacada que eu comecei a usar quando a gente começou a fazer a proposta para o home staging, para ser uma forma de comunicar com ele mais rapidamente, vender a minha ideia, aquele conceito para aquele espaço, para aquele local, sem eu ter que fazer plantas detalhadas, sem eu ter que fazer um 3D, um render, porque isso demanda tempo, e tempo é dinheiro. Então, por mais que você goste de fazer isso, aí tá o detalhe, tá? Aqui é a pegadinha da pessoa que tá monetizando com algo que ame, com alguém que tá brincando de trabalhar com design. Por quê? Porque você tem que entender que o tempo que você tá fazendo isso é o tempo que você poderia estar fazendo outras coisas, que você poderia estar fazendo um post, que você poderia estar fazendo marketing do seu negócio. Quanto mais tempo a gente detalha o parafusinho, a gente tá perdendo dinheiro, na verdade, gente. Sinto muito em falar isso. Quanto mais a gente detalha, quanto mais a gente minimizando a coisa, e muitas vezes a gente dificulta, a gente faz a coisa ser mais
trabalhosa. Nós criamos o trabalho, na verdade. E o que o Decorar para Vender me trouxe foi justamente o poder da simplificação. Simplificar não quer dizer menos feio, não quer dizer menos qualidade. Simplificar, eu acho que é um estilo de vida que está nascendo, tá? A simplicidade das funções e tudo mais que envolve a casa, na praticidade. Eu acho que a questão da sofisticação, do luxo, do maximalismo, ele tá deixando um pouco de existir em função de tudo isso que a gente está vivendo. E simplificar é simplesmente a gente ter o poder de fazer bonito com menos tempo, com menos trabalho, com menos dinheiro. Isso não quer dizer que vai ficar menos bonito, porque nós somos criadoras, temos capacidade criativa, potencial criativo para transformar. E a gente dominando o custo e dominando o valor das coisas, a gente entendendo isso, essa matemática, a gente vai conseguir fazer projetos e poder faturar mais e ter o nosso, projeto mais valorizado. Então, o que é um mood board? Gente, um mood board, na tradução original, seria um quadro, seria um painel. Um painel de quê? De colagens de imagens, de moods, Mood, sensações e sensações, estilo de vida, referências visuais, tanto de arquitetura, tudo que de paleta de cores, tudo que vai sintetizar uma ideia ou um conceito. Então, para se aprender a fazer um mood board, eu acho que no nosso curso, que é o método Decorar para Vender, a gente vai até já inserir, a gente está sempre mexendo, melhorando o curso, e a gente vai percebendo qual a dificuldade, qual a necessidade das alunas, e a gente vai inserindo alguma coisa de novidade nos módulos para ir melhorando cada vez mais. E um deles vai ser um módulo de mood board, que vai ensinar a fazer detalhadamente isso. Mas eu vou falar um pouquinho para quem já conhece tudo. A grande sacada de você fazer um mood board é você fazer um mood board muito simplificado, e aí a gente vai ter que exercitar o poder da síntese. Não é você colocar um monte de imagens, é você sintetizar a ideia e o conceito principal da decoração que você quer passar para o seu cliente. Seja através de um estilo, é o estilo industrial, é o estilo boho, enfim, é o estilo escandinavo. Vamos pegar os estilos, que estão mais assim presentes nas redes sociais, inclusive. É claro que quando a gente fala de design de interiores, a gente acaba tendo um estilo próprio também, um estilo autoral, porque nós somos como artistas. Cada um, a partir do desenvolvimento do seu trabalho, vai tendo uma pegada única, tá? Mas não vamos levar isso em consideração nesse momento, porque o mood board, na verdade, ele vai fazer esse apanhado de ideias, esse apanhado de cores, esse apanhado de materiais e de referências de estilo ou de detalhes de mobiliário, até da moda mesmo, uma referência da moda. Isso pode vender uma ideia, isso vende sim, ou até um revestimento, um material. A Ana vai falar um pouco agora qual é a diferença entre o mood board e o projeto. Porque, na realidade, eu vejo que isso tudo, faz parte de um processo, que é o processo de criação. E às vezes vocês começam criando pelo projeto, que eu acho que é importante vocês entenderem e mostrar para o cliente, na proposta que você estiver fazendo, são as etapas que é para você fazer um projeto. E isso vai depender muito do que você está vendendo. Se é um projeto de homestaging, se é só uma consultoria, qual é o objetivo daquele espaço que você está fazendo essa proposta. Mas o que eu acho que tem maior valor é o cliente perceber isso, porque ele não vai ver o preço, ele vai ver o valor do seu trabalho. E eu acho que isso que faz a diferença para a pessoa fechar. Um pouco sobre a diferença entre mood board,
projeto executivo, 3D. Pra quem já é da área, não tem muita novidade nisso, gente. Eu acho que a grande novidade é você saber a hora de fazer cada coisa. Porque a gente acaba fazendo um anteprojeto quando a pessoa nem contratou a gente ainda. Então, esse anteprojeto, que são essas ideias iniciais, podem ser respondidas na questão da dúvida, que muitas vezes a gente faz realmente esse anteprojeto, para a gente mesmo tirar uma dúvida se aquilo é possível, aquilo que o cliente está querendo. Muitas vezes na própria consultoria, que é um modelo que a gente, né, vai explica no nosso curso a nossa metodologia de trabalho, tá? Cada pessoa é uma pessoa, a gente desenvolveu a nossa própria metodologia que vem dado certo. Então, nessa metodologia, o que eu faço? Na primeira visita é a consultoria. Se ela quiser, a gente já tira essas dúvidas, né? Já coloca um gostinho para a pessoa do que pode ser feito, sem fazer desenho, sem mostrar 3D, nada disso. Depois da consultoria, a gente vai apresentar uma proposta. Então, no primeiro momento, a gente já foi paga por aquele tempo daquela visita e etc. Nesse segundo momento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa proposta comercial. E essa proposta, que provavelmente ele não vai pegar só com você, ele vai pegar com algum outro concorrente, tem que ser encantadora. Então, essa proposta, para ela ser encantadora, não só todo o processo deve ser avaliado, deve ser mostrado de uma forma sintética, porque a gente tem que entender o que ele está querendo naquele momento. Ele não quer que a gente fique falando da gente, ele quer saber que tipo de solução a gente tem para resolver o problema dele. Então o foco não é no meu currículo, nos cursos que eu já fiz, nas viagens que eu fiz, enfim, todo o meu conhecimento, né, na minha faculdade. Não é nada disso, não é o meu currículo. Eu tenho que mostrar para ele que eu sou capaz e eu tenho soluções que são importantes para ele. Então, identificar o que é importante para esse cliente, eu vou usar esses dados para fazer a minha proposta. Por isso, essa proposta tem que ser adequada para esse tipo de cliente, tá? Para cada tipo de cliente. Em qual momento que você sabe isso? No momento que você faz a anamnese, no momento que você faz a entrevista inicial. No nosso curso, no caso do Homestage, né, do método Decorar para Vender, a gente tem já um modelo que é um script com as perguntas que você tem que fazer. Porque eu acho que mais importante do que você tentar adivinhar o que o cliente quer, e eu acho que às vezes isso pode ser um erro que vocês cometem, é tentar adivinhar pelo padrão do imóvel, enfim, não é um trabalho de adivinhação. O que vocês precisam saber é saber fazer a pergunta certa para vocês ouvirem mais e vocês conseguirem captar, absorver essa informação que vai fazer a diferença para vocês na hora de executar uma proposta que vai ser uma proposta mais assertiva e que vai captar esse cliente. E isso, a Bia, me ajuda bastante. Por quê? O coaching, ele auxilia muito nas perguntas certas, né? A gente tem que saber ouvir mais do que falar. Então, quando a gente faz a anamnese, é a hora da gente ouvir, deixar ele falar, porque ele vai dar todas as dicas pra gente. É só saber ouvir. E saber ouvir, eu vou te falar, é bem difícil, tá, gente? E a gente tem que exercitar bastante isso. É ouvir, e assim, eu, por exemplo, e você tem que começar a se conhecer, né? Saber de que forma que você trabalha melhor. Eu escrevo, eu sempre escrevo, e eu fui aprendendo que isso, como eu sou mais visual, isso me ajuda a memorizar. Então agora, né, no momento que as alunas estavam fazendo a apresentação, contando a história delas, de onde elas eram, eu estava escrevendo, porque agora eu consigo identificar cada uma, quem se ela já é designer, se não é ainda, enfim. Então vocês têm que anotar, para mim funciona, vocês têm que saber qual é a forma que vocês vão fazer para vocês conseguirem depois lembrar de todas as informações que o cliente passou. E mais do que isso também, saber ouvir, tá, né? É você criar essa empatia, né? Que é a palavra do momento, você ter esse elo, ter essa conexão. No coaching a gente fala também que é o rapport. A gente é fã do Canva, canva.com.
Não sei se vocês já conhecem. A gente fala um pouco também do Canva no curso. Ele serve para muita coisa, tanto para mídia social e inclusive para mood board. Gente, e ele tem várias, para quem é do Pro, para quem faz a assinatura, que é coisa de R$10 por mês, tá? É uma ferramenta que é muito versátil para várias coisas dentro do escritório. Não só apresentações, criação de mood boards, redes sociais. O Canva é uma grande ferramenta, ele já tem fotos ali dentro, que são fotos de direitos autorais já abertos. Então, você pode usar sem problema, sem dar referência daquela foto, porque isso é muito bom. E a gente também tem que ter preocupação disso, que muitas vezes a gente usa fotos da internet, né? E essas fotos, gente, né, tem alguém ali por trás, alguém tirou aquela foto, etc. Então, a gente tem um pouco de cuidado para não ter problema jurídico. Enfim. Mas tem que ter um cuidado também, assim, é uma preocupação que, de repente, aquela foto, aquele fotógrafo não está recebendo a referência dele. Então, no próprio aplicativo, já ter essas fotos que a gente incorpora no mood board, eu acho bem útil. Essas dicas, gente, tem o Go Mood Board, é o nome do app, tá? Go Mood Board. Tem o, vamos falar, Nice, Niice. Tem o Canva, que é o nosso predileto. E até o Pinterest, você consegue fazer um mood board com aquelas fotos ali. Experimentar para ver qual dessas ferramentas você se adequa, né? Você gosta mais de trabalhar. O Canva é legal que a gente consegue fazer no tablet mesmo, até muitas vezes no celular. Eu faço um mood board no celular, só pensando e assim, quebra um galho, porque muitas vezes eu tô num lugar e eu não perco tempo mesmo, não. Eu, assim, se eu tenho alguma coisa, eu sei que isso impacta, né? Então, nesse processo, o que é legal? A gente olhar alguns mood boards, né? Pra gente começar a ter uma noção do apanhado de fotos, de imagens que a gente pode se apropriar. E depois, trabalhando uma ideia específica de um imóvel que seja para decorar, para vender, ou até mesmo um Decore Express que você tenha, sempre pensando, gente, eu penso assim, pelo menos, se um cliente eu uso até nomes diferenciados para os serviços e para o tipo de cliente que eu tenho. Se ele está me pagando algo exclusivo, né? Se ele tem um prédio de um imóvel de alto valor, eu vou oferecer uma proposta de um atendimento também exclusivo na parte do projeto. Coisas mais sofisticadas, não só os materiais, mas detalhes. De um modo geral, eu analiso muito isso. Eu acho que isso é o que falta para muitos profissionais. A gente poder identificar e saber identificar o nível daquele imóvel para não propor algo muito fora, não só da realidade potencial do cliente, mas da realidade do próprio imóvel que também se comunica, né? E a gente entender esse imóvel, embora, mas você não faz o que o cliente pede. Gente, muitas vezes o cliente está sedento por saber a opinião de um expert, porque ele está tirando as coisas da mente dele que às vezes não tem nem razão de ser. Então, quando ele ouve, é melhor assim mesmo. Então eu tenho que pensar o meu projeto de acordo com o meu imóvel. Sim, é um grande começo para você pensar nesses valores, né? Em quantos % do valor do imóvel você pode investir aqui. Isso vai ser uma decoração para investimento. Olha, só isso me fez ter argumentos de convencimento muito grandes para eu fechar mais propostas. Então, mesmo que eu tire isso para o home staging, o decorar para vender, eu trago isso para o Decore Express, que são esses projetos mais rápidos e não menos rentáveis. Escutem isso, tá? Porque a gente tende a achar que o cliente A é que vai monetizar mais pra gente, tá? E nem sempre é assim, porque a gente não vê que aquele projeto muitas vezes leva 2 anos para ficar pronto. A gente fica sem fotos do portfólio durante 2 anos e às vezes depois de 2 anos
na decoração e na produção a gente não consegue as melhores imagens porque a pessoa já tá morando, ela não dá uma abertura pra gente entrar e fazer fotos legais. Então, os projetos mais rápidos, os projetos mais completos, os projetos que me dão esse portfólio melhor, muitas vezes não são os projetos que são mais sofisticados que eu tenho, mas que o resultado vende mais. Aquilo ali vai me servir, o antes e o depois vai ser poderoso para eu conquistar outros clientes também. Então, todas as estratégias que a gente está dizendo aqui, não só do mood board, mas a hora certa de você apresentar um mood board, o anteprojeto, e dando gostinho e ele percebendo o trabalho que dá para fazer um detalhamento. Ele tem que entender isso, porque é assim que a gente ancora o nosso valor de projeto, o nosso porque valor. Aí, quando você cobra mais caro por um projeto completo, ele vai entender o porquê. E aí ele vai fazer essa opção, se ele realmente se aquilo é realmente importante para ele ou não. Porque enquanto ele não estiver vendo a diferença, ele vai falar que quer tudo. Mas aí, quando você coloca um valor diferente, né, do projeto simplificado, da consultoria, enfim, e aí você coloca um valor mais alto para um projeto completaço, aí sim é que vai fazer diferença. Enquanto não estiver fazendo diferença no bolso para ele, né, quanto mais você der, melhor. Então, olha só, por que usar essa ferramenta, né? Essas ferramentas, a ferramenta do mood board. O tempo para produzir um mood board é muito menor do que você pensar um projeto, mesmo que seja um projeto simplificado. Você vai fazer isso num espaço de tempo bem curtinho. Somos extremamente visuais cada vez mais. Os clientes precisam de um encantamento, não é uma proposta cheia de letrinha que a pessoa não lê nada, tá? A gente tem que saber a hora certa de falar cada coisa. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a dificuldade das pessoas em entender não só uma descrição de uma ideia, mas o potencial de um espaço. E isso a gente sabe muito bem, né? Principalmente a Bia como corretora e por todos os atendimentos que ela já fez durante a vida, a dificuldade que as pessoas têm de visualizar um espaço pronto, né? Elas veem aquele espaço, não sabem nem onde bota a mesa, qual o tamanho deve ser a mesa, se ali é possível fazer um closet, enfim, uma cozinha americana, tudo isso. Então a gente tem que levar isso em consideração e fazer ela perceber que a gente tem a solução para ela, tá? Então a gente vende ideia e vende solução antes de vender um projeto. Eu acho que esse que é o lema que a gente trouxe hoje para vocês e espero que tenha auxiliado e ajudado a vocês a pensarem ou repensarem um pouco sobre isso e aproveitar para colocar a mão na massa na próxima proposta ou na próxima, no próximo Decorar para Vender ou no próximo Decor Express ou no próximo Design de Interiores exclusivo, da forma do serviço que vocês têm e começarem a incorporar essas ferramentas que podem fazer com que você fature até 5 vezes mais, tá? Diante de um projeto mais simplificado, tá, gente? Então, um beijo grande para todas e até a próxima terça. Beijo, tchau, tchau.